Bom dia. Então, ontem, como eu tinha falado, eu fiz um refactoring já, deixei meio preparado aqui. A principal mudança é o seguinte: a gente colocou um injetor de dependência aqui, chamado getIt, né? A instalação dele. Deixa eu compartilhar novamente. Acho que agora foi. Então, o componente é esse aqui, né? E como que ele funciona? Esse, esse componente, por si só, ele já é um singleton, né? O que é o conceito do singleton? O singleton é uma classe que nós instanciamos e nós queremos que ela tenha uma única instância durante todo o ciclo de vida, né? Para que a gente não precise ficar criando novas instâncias a cada vez que a gente for utilizar essa classe. E por que isso? Por questões de memória e também por conter, né, propriedades transformadas que nós queremos que o estado dela seja mantido durante todo o ciclo. Isso também possibilita que a gente faça a dependência reversa, né? Que uma instância possa estar contida em outra e encontrada facilmente em qualquer área aqui da aplicação. Então, deixa eu abrir aqui o pacote. Na própria documentação do pacote, tem uma explicação mais detalhada que conforme a gente for utilizando, eu vou explicando, né? Por hora, nós vamos utilizar só o singleton, né? Aqui, esse é o pacote, né? O getIt 7.2. É, é um pacote aqui com muitos likes, boa popularidade, no safety, atende todas as plataformas aqui. Aqui tem a documentação dele, né? Usando REST API, usando o conceito de blocks. Né? E aqui tem toda uma explicação do porquê usar, né, o getIt. Esse é um pacote, inclusive, que tem para outras linguagens de programação, né? E ele foi escrito aqui também para o Flutter. Né? Então, conforme a gente for falando sobre aqui singletons, de desregistrar, limpar lazy singletons e etc., eu vou explicando com detalhe cada um deles. Por hora, nós vamos usar só a declaração de singletons comum. Aqui tem diversos tipos de registro. E aqui nós vamos estar utilizando apenas o singleton e posteriormente o lazy singleton. Então, como que isso funciona? A gente colocou o pacote aqui, e aí na nossa classe main, nós vamos registrar, né? A gente tem uma ordem aqui de prioridades, né? A nossa classe main é a primeira, nosso método main, né? É o primeiro método que vai executar assim que a aplicação for carregada. Então nós chamamos este método primeiro do Flutter para garantir que está tudo inicializado. Depois nós inicializamos o Firebase. Daí então eu retirei o listener do Firebase daqui, depois eu vou mostrar onde eu pus.
Então nós inicializamos, e aí nós inicializamos o getIt. Né? O próprio getIt é um singleton, né? E a instância dele, basta pegar o i. Né? Nós já vamos ter uma instância do getIt. E aí tudo vai ficar pendurado nessa instância. Então nós vamos registrar primeiro os nossos serviços, né? Utilizando o método registerSingleton, passando como genérico quem que é a classe e criando uma nova instância dessa classe. Então aqui a gente inicializou os dois serviços do Firebase e depois nós inicializamos nossas duas stores. A ordem de registro ela é importante porque pode haver uma injeção de dependência. Então as stores elas dependem do serviço no construtor, então elas precisam ser instanciadas depois do serviço. Né? E aí, conforme isso aqui for crescendo, a gente cria métodos aqui para tirar isso do main e fazer as chamadas do método bonitinho. Então o nosso main ficou bem mais enxuto e nós temos aqui os singletons registrados. Daí então, agora, por exemplo, na nossa tela de login, ao invés da gente declarar uma nova user store, né, nós simplesmente pegamos ela do conjunto de instâncias que já está pronta lá no getIt. Então, a nossa instância de user store agora, nós obtemos ela com getIt.i.get e passamos aqui como genérico o nome da classe. Aí ele vai procurar lá e vai encontrar a nossa instância de user store. Depois, a mesma coisa na home. Né? E aí, aonde que começa a entrar a vantagem? Essa instância que está na tela home, assim como a instância de user store que está na tela de login, é exatamente a mesma instância. Então, se uma propriedade tiver sido alterada nessa store e ela estiver mantendo um observer, esta instância vai ser a mesma e vai compartilhar a mesma informação. No caso da nossa user store, nós temos aqui, por exemplo, o objeto de user credential. E ele vai poder ser acessado, objeto user, né? User credential, o nome da variável, e ele vai poder ser acessado tanto da tela home quanto da tela login e vai reagir, né, os transformadores aqui. No nosso caso, a gente precisa só depois fazer um pequeno refactoring, porque esses outros observables que nós temos aqui, eles são específicos da tela de login. Né? Então eles precisam estar numa store só para isso, que é aqui o controle dos campos de formulário de login. Né? Então a gente está carregando isso junto com o singleton e não é legal, porque isso aqui só diz respeito à tela de login, mas aí a gente vai refatorando. Né? Já, né, o método as actions de registro, de login, e a definição do set user. Aqui foi um outro refactor. Como nós estamos agora compartilhando essa store, né? Como nós estamos compartilhando esse store, lá no listener do Firebase, que ficava na home, eu troquei de lugar. Então, aqui no nosso user store, eu criei esse método setUser, que ele vai ser usado para popular o user dessa user store
por outras instâncias. E aqui eu fiz uma mudança também, onde o método de login e o método de registro, que chamam o nosso service, eles não mais populam o user, porque aquele listener que nós tínhamos lá no main é quem vai popular. Aqui, inclusive, acabei de ver que nós estamos declarando uma nova instância de service. Não refatorei esse ponto aqui ontem, então vamos refatorar agora. O nosso service, embora idealmente a gente não deva chamar o nosso service diretamente da nossa store. Tá? Seguindo a nossa arquitetura de camadas, deixa eu até abrir aqui para lembrar um conceito importante. Deixei aqui gravado no favorito. Um artigo muito interessante sobre o DDD. Eu acho que eu já compartilhei esse link lá no grupo, mas depois eu compartilho novamente. Tem um artigo interessante aqui sobre a arquitetura de DDD com Flutter. E um resumo aqui é o seguinte: quando nós trabalhamos com a nossa arquitetura de camadas, nós mantemos a nossa regra de negócio isolada, né, do restante da aplicação, e isso traz diversos benefícios. A nossa análise de negócio ela é mantida na nossa arquitetura, toda a nossa regra de negócio, toda a nossa lógica é mantida, independente das tecnologias que a gente usa em volta dela. Então, para exemplificar aqui, nessa arquitetura de camadas aqui, nós temos os nossos modelos de domínio, que são quem contém a regra de negócio. E nós temos os nossos domínios, nossos serviços de domínio, que contém a regra de negócio e é capaz de unir mais do que um domínio. Por exemplo, a gente tem aqui um profissional, uma classe chamada profissional e uma classe chamada empresa. Aí a gente quer contratar um profissional. Então nós precisamos unir o modelo profissional com o modelo empresa, né, para fazer uma contratação. Então, o serviço que vai fazer isso vai estar nessa camada aqui do serviço de domínio. E os dados do profissional e da empresa vão estar, com suas devidas lógicas, mantidas na camada de domínio. E a camada de domínio, ela vai ter também os modelos que vão conter as propriedades e validadores onde que está toda a regra de negócio daquele modelo. Então, essas duas camadas detêm toda a regra de negócio. E a comunicação entre a nossa regra de negócio e as nossas telas, e também o nosso banco de dados, o Firebase, etc., é feita através da camada de serviços de Application Services, que é a nossa camada de fachada. Então, a nossa store, as nossas stores do Mobex, elas estão aqui na camada de User Interface, junto com a infraestrutura. E a nossa camada de infraestrutura aqui também contém o acesso ao Firebase, o acesso a outros bancos de dados e qualquer outro tipo de arquivos ou APIs externas aí que o nosso sistema precisa buscar para obter dados e salvar dados. Então, com isso, a gente tem essas camadas isoladas, nós vamos refatorar para que a nossa camada
de User Interface, que é aqui onde contém a nossa Store, que é o controle da tela, do estado da tela, da sessão, mais os nossos widgets, as nossas telas e componentes, ela não pode falar diretamente com os domínios e nem com os serviços de domínio. Ela precisa de um agregador, que é um serviço de fachada, porque ele vai enxergar tanto as stores, quanto os domínios, quanto o acesso aos dados de repositório e juntar tudo aqui, né? Então, nós vamos caminhar para ter o nosso DDD completo e nós vamos refatorando. Então, aqui, nós temos dois serviços que são serviços de infra, né? Tanto o Firebase Alpha quanto o Realtime, nós podemos considerar que eles são serviços de infraestrutura porque eles chamam diretamente o acesso ao Firebase e manipulam esses dados. Depois nós vamos refatorar para que eles virem repositório e nós vamos ter mais um serviço de fachada aqui que eu vou colocar. Daí então, a nossa User Store, aqui ela está fazendo uso direto da camada de serviço que nós vamos mudar. Mas por enquanto, ela está criando aqui uma nova instância, ó, do Alpha Service. Quando eu clico em registro e quando eu clico em login. Por que isso é ruim? Nós já temos uma instância de Alpha Service que nós declaramos aqui na nossa main. Então, nós precisamos dessa instância. E por que isso é importante? Além da gente não ficar instanciando à toa, uma instância que nós já temos, né, o conceito do singleton. O construtor da nossa Alpha Service, ele declara aquele listener que eu tirei lá da classe main, lá do método main. Então, nós não queremos ter um monte de listener e listeners que vão ser destruídos. Nós queremos ter uma instância de Alpha Service no sistema inteiro que vai ter um listener declarado. E esse listener, por sua vez, ó, ele já está fazendo a inversão de dependência, que também ele não deve fazer para a Store diretamente, ele deve fazer lá para a nossa camada de fachada quando a gente refatorar. Este User Store, ele está sendo obtido, né, pelo getIt, a instância dele, e quando esse listener, né, quando uma mudança no estado da autenticação do usuário ocorre no Firebase, né, login, logout, etc., ele vai disparar um evento. E nós estamos escutando esse evento através desse listener. E aí, então, nós vamos popular o usuário lá na nossa Store, né? Por exemplo, ocorreu uma mudança no estado. O usuário é nulo? Então, nós vamos setá-lo como nulo na nossa Store de usuário, que está aqui, utilizando aquele novo método de usuário. setUser, né? Caso ele tenha valor, também nós vamos fazer a mesma coisa. Só tem esse ifzinho aqui, né? Para a gente poder imprimir, só em questão informativa. Mas, se ele é nulo, eu estou setando nulo. Se ele não é nulo, eu estou setando ele, né? Na verdade, tudo isso aqui, eu deixei esse print aqui, porque antes a gente só tinha print para dizer se está logado ou não. Mas isso aqui, na verdade, basta a gente declarar aqui. E pronto.
Eu vou deixar esse if aqui ainda, só para a gente ver no console o momento que esse listener é chamado. Tá? Mas isso aqui não tem necessidade nenhuma, tá? No código. Eu só estou deixando ele aqui em questão daqui didática para a gente poder ver o evento acontecer no console. Tá? Então, eu preciso que esse cara seja uma instância única. E aí, ele contém os métodos de registro, de login, né, onde ele se conecta diretamente com o Firebase. E também o Real-Time Database é a mesma coisa, que a gente só tem o método teste aqui. Né? Então, aqui no nosso user, não vamos mais criar uma nova instância de serviço para o método de login e nem para o método de registro. Então, vamos pegar aqui. Importar. Então, a gente obtém a nossa instância de serviço simplesmente pedindo ela para o getIt. E aí nós vamos estar utilizando a mesma instância. Aqui. E por que é importante a fachada? Agora tem um exemplo que fica bem claro. A gente não pode ter uma injeção de dependência cíclica, porque senão a gente gera um buraco negro aqui no código. O nosso serviço, e por isso também da importância da camada de fachada, para isso não acontecer. O nosso serviço aqui, do Firebase Alpha, ele, no seu construtor, né, ou seja, quando a instância é criada lá no main, ele também cria uma chamada para o singleton desta classe aqui. Né? Então, eu não posso fazer com que esse aqui também chame no construtor uma instância diretamente da outra, porque senão fica aquela história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Cada um contém a instância da outra na inicialização e o negócio vai ficar cíclico. Então, para isso, a gente está obtendo a instância aqui apenas dentro da invocação do método, no caso da história. Tá? E isso não vai acontecer de qualquer forma, porque esse cara aqui deve instanciar a camada de fachada e não diretamente a camada de repositório. Tá? Né, como eu mostrei aqui, na nossa camada de serviço, a gente contém aqui ó, a chamada para user store no construtor. Então não poderia em user store chamar essa no construtor. Então fica uma dependência infinita. Né? Tipo aquela imagem quando você coloca a câmera com o espelho dentro do outro espelho. Então a gente protege isso deixando lá dentro. Antes de a gente fazer a nossa camada de fachada, e aí a gente está seguro, porque a camada de fachada é que vai deter todas as instâncias. Beleza, refatoramos aqui. Ó, o próprio Firebase também ele tem um modelo de singleton dele, né? Onde a gente obtém aqui através do ponto instance. Né?
ele escreveu o próprio modelo de singleton internamente lá. E ele também trabalha dessa forma. Porque quando a gente está usando o Firebase, né, o pacote do Firebase, ele também tem uma instância única aqui para suas classes, né, de serviço. Então aqui no nosso, vamos dar mais uma olhada aqui na nossa história de usuário. Nós chamamos o método login, não temos mais nenhuma instância perdida aqui. Então vamos olhar agora o nosso método do RealTimeDB. Nosso método do RealTimeDB não tem nenhuma instância. Vamos ver a nossa cotação store. A nossa cotação store não tem nenhuma instância. Na verdade, ela tem aqui já utilizando o getIt, o serviço do RealTimeDB, apenas chamando o método teste aqui. Esse método teste, ele vai tentar pegar lá o dado da cotação. E ele não vai conseguir, porque que é agora o que nós vamos começar a escrever. Nós vamos fazer igual do nosso método web aqui no nosso aplicativo. Ele não vai conseguir porque a gente está tentando pegar a instância de cotação, né? Direto na raiz. A gente precisa aqui colocar um user ID, né? Porque ninguém pode acessar o barra direto, né? A gente dá autorização para que o usuário leia o caminho lá no Firebase, né? Relembrando isso, é a mesma coisa que a gente já viu na nossa web, né? É a mesma coisa. Lembrando aqui. Só faltou uma coisa que eu prometi ontem, que eu acabei não tendo tempo de fazer, mas depois eu vou fazer, que era fazer aqui a chamada para o Firebase local em vez de usar isso aqui. Mas vocês já têm, de toda forma, vocês já têm acesso a isso aqui também, né, de produção. Então, aqui no nosso Firebase, né, a nossa raiz cotação, ela não é acessível por ninguém. Aí, então, cotação barra o ID do usuário, aí este usuário tem direito a ler as cotações que pertencem a ele, né, com os pontos e etc. Então, a gente precisa passar o user ID aqui. Aqui na nossa produção, a gente só tem esse registro. Que eu nem sei que usuário é aqui. Então, ó, eu vou tirar isso aqui. Nós já vamos ver como nós vamos passar ele. Para poder inicializar aqui. Eu fiz mudanças na nossa classe de Store. Então também preciso deixar o nosso listener. Não é isso. Deixar o nosso listener do gerador de código, do CodeGen, rodando pelo nosso comando aqui. Vamos deixar o nosso CodeGen rodando.
isso ele vai startando aqui. O DJ está colocado lá para rodar também. Então aí, enquanto isso, agora a gente sabe que um usuário logado, ao ser logado, ele vai setar esse usuário lá na Store. Esse usuário aqui, setado na Store, ele diz respeito apenas para quem precisa das informações do usuário reagindo na tela. Dentro da nossa camada de serviço, esse usuário precisaria estar numa camada de fachada para que a gente possa consumir esse usuário em diversas formas, ou até mesmo sempre que um usuário é modificado, o nosso listener vai saber. Então nós podemos injetar esse usuário em quem precisa dele também, através da camada de fachada, lógico. Enquanto a gente ainda não fez a camada de fachada, nós podemos, na nossa camada já que nós temos singletons, nós podemos injetar esse usuário também na nossa camada de repositório de serviço do alvo. Então vamos fazer isso. Nossa camada de serviço do alvo não, do JMDB, ela pode ter aqui um user privado. Que é o user do DB, do Firebase. O ideal também é que a gente não use diretamente o objeto que a gente cria aqui um modelo de usuário. Nós vamos fazer isso também nos nossos refactors. Nós vamos criar um domínio de usuário cujo uma das propriedades é o usuário Firebase, e as demais propriedades pertencem à nossa regra de negócio. E nós vamos ter os modelos de transição de dados. Eu não estou escrevendo todas essas palavras agora para não ficar tão confuso. Conforme a gente for evoluindo, eu vou refatorando aos poucos, vou explicando para não ficar tão confuso de entender. Então agora aqui eu tenho um usuário. Começando com o underline, para representar que ele é um objeto privado aqui. Então nós precisamos criar um setter. E um get. Um getter.
Esse cara pode ser nulo. Porque esse cara também pode ser nulo. Beleza. Essa propriedade é privada, porque ela não deve ser acessível diretamente. Beleza, então agora que a gente tem um getter e um setter aqui, nós podemos utilizar o nosso uso e, sendo assim, o nosso objeto de usuário ele sempre vai estar presente aqui, né? Eu não tirei aquele if lá justamente para mostrar aqui para vocês, ó. Ó, o usuário está logado, é que a gente não colocou, né? Estou só enquanto ele está inicializando aqui, ó. Esse if que eu deixei aqui era só para mostrar isso. Ó, nosso usuário já está logado, mesmo assim a gente caiu na tela de login. Então a gente vai precisar pôr uma lógica aqui que, caso, né, o usuário esteja logado, nós não precisamos mais passar por essa tela, nós podemos ir direto para a home, que é o que a gente já tem lá no nosso projeto da web. Né? A gente pode até fazer isso agora de uma forma simples. Aqui, no nosso objeto build, if user store port is logged in, eu acho que a gente pode remover essa tela. Se eu fizer isso, eu precisava colocar isso aqui num outro momento. Né? Porque se eu fizer isso aqui, ele vai jogar
destruir essa tela antes mesmo de fazer esse retorno. Mas ele vai continuar processando isso aqui. Isso pode gerar um erro. Só fazer um teste aqui. O usuário está logado. A tela está construída. Vamos reiniciar o aplicativo. E esse botãozinho de estar logado aqui pode morrer daqui. O usuário está logado, mas ele não redirecionou. Porque talvez a propriedade não esteja populada. Vamos ver esse nosso método. Sim, se esse cara é diferente de nulo, ele retorna true, senão ele retorna falso. Vamos colocar um breakpoint aqui. Vamos reiniciar o aplicativo de novo. Não é o melhor lugar para a gente pôr esse tipo de controle. Nós vamos colocar isso na nossa rota. Ele nem está passando por aqui. Agora sim. Ele está retornando falso. Isso. Por que esse cara é falso? Vamos iniciar o aplicativo de novo. Para ver se ele está chamando corretamente aqui. Porque olha só a besteira que eu fiz aqui. Coloquei nulo, né? É o próprio uso. Agora sim. Vou até limpar essa penca do breakpoint aqui. Vamos reinicializar o app. Vou pôr um breakpoint aqui, para quando ele chamar o método teste.
nosso método teste, ele é chamado opa, temos um erro aqui. Então, esse é exatamente o erro da gente redirecionar uma janela durante a construção. Então, o que nós vamos fazer? Aqui também tem um outro erro aqui. Eu passei a instância do user, né? Aqui a gente quer o user.id. Nossa, está cheio de erro. Deixa eu até parar aqui, porque vai travar tudo. Para arrumar isso aqui. Não, vamos tirar isso aqui daqui. Por quê? Nós não vamos nem entrar aqui no nosso... Salvar aqui, nós vamos arrumar aqui também. Então nós vamos colocar se funcionar a nossa rota. Mas, uma vez que eu registrei tudo isso e o serviço, aqui no build principal, no nosso user store não temos uma instância. Vai ficar. Vamos criar aqui. Uma outra rota chamada de login. A nossa rota barra vai ser pegar uma instância do nosso user store. Pegar uma instância aqui do nosso user store. Depois do nosso gerenciador de rota, a gente vai pôr essas decisões lá dentro. Só pus aqui só para... a nossa rota barra vai ser a home, se ele tiver logado, senão ela vai ser a login. E as outras rotas, elas contêm aqui o seu próprio nome, login e home.
Esse cara, depois que a gente passar ele para uma classe de gerenciador de rotas, a gente coloca essas rotas lá no Navigator, tudo bonitinho, no Navigator Delegate, etc. E aí vai ficar tudo belezinha. Isso aqui deve funcionar por hora. Então vamos colocar aqui para rodar. Enquanto a gente põe para rodar, já vamos dando uma olhada aqui. No nosso real-time database. Nosso objeto usa, tem que ter propriedade aqui. Tá bem, né? User conta. Ninho, verificar, UID. O ID é a propriedade que a gente quer. Este cara ele pode ser nulo. Ok. Então nós vamos pôr uma propriedade, uma verificação aqui. Na verdade, aqui, porque o usuário ele pode ser nulo, né? E de qualquer forma, se o usuário for nulo, nós não podemos executar de qualquer forma o Firebase. Então, com isso aqui, a gente garante que o método nem vai ser executado se o usuário for nulo. É só um método de teste, né? Então por isso que não tem nenhum callback aqui, não dá. Só vou pôr um print aqui. Depois a gente vai criar um método aqui para a gente pegar. Aí nós vamos olhar para os nossos métodos web e vamos fazer igual aqui. Então, com todo esse refactor, agora a gente vai poder começar a escrever aqui. Isso está me incomodando um pouco. Eu vou refatorar já amanhã também, porque esse cara aqui não é um serviço, é um repositório, tá? Para já começar a dar nome correto aqui nas coisas. Mas daí ele vai, a gente refatora. Esse método teste aqui está só pegando aqui uma cotação para o usuário. Provavelmente aqui está lá, de repente é até o meu usuário. Vamos ver. EIO final 12. Sou eu mesmo. Aparentemente, né? Não estou vendo o final aqui, mas aparentemente sou eu, então é capaz de vai dar certo. Ele obter o dado antes mesmo da gente fazer o método que escreve aqui. E daí, nós vamos ver o conceito do DTO e do model, né, para que, ao obter esse dado, nós vamos receber um JSON. E nós precisamos transformar esse JSON em um modelo. O primeiro modelo de entrada, que é a representação do próprio JSON, ele é um modelo DTO, né, que é de Data Transfer Object. E aí ele vai conter uns métodos de factoring para transformá-lo no modelo de regra de negócio. Né?
Aí nós vamos ver como que nós vamos fazer isso também na nossa camada de domínio aqui da arquitetura. A infraestrutura ela fornece um modelo BPO que possui um método para gerar um modelo de domínio. Por quê? Parsear JSON, campus JSON pode mudar, a API de destino pode mudar, mas sua regra de negócio no sistema vai permanecer intacta. Vai estar inicializando aqui. É só o nosso método de teste. Esse método de teste eu nem lembro onde a gente fez a chamada para ele. Register, login, set user. Acho que está na nossa home. Ah, sim, está na nossa home. Né? Quando ele vai construir a tela da home, ele chama o cotação store.init. O cotação store.init ele cria os pontos de coleta e entrega e chama o método teste. E aí o nosso método teste chama o nosso serviço, chama o método teste. Ele está inicializando aqui. Inicializando só para a gente ver se está funcionando. Com isso ele deve já ir direto lá para home. Mas depois eu vou pôr o Navigation Delegate bonitinho, para quando a gente tiver o logout e tal, ele não quebrar a rota barra, que é a rota inicial. O usuário está logado, ele já imprimiu aqui. Temos dois não observables aqui que estão declarados lá, porque não estão finalizando. Chamou o Firebase, obteve os dados. Ele já obteve os dados lá do Firebase. E aí desenhou a tela. Até mesmo porque esse método não pode estar onde eu deixei, né? Era só um método de teste. Você viu o tempo que ele demorou para desenhar a tela? Tudo bem que tem a lerdeza da transmissão e tal, mas por que ele levou esse tempo todo? Porque o nosso método teste está antes do desenho da tela. Aqui na nossa tela home, ele está aqui, junto com o método init, antes do desenho da tela. E aí ele foi lá no Firebase, aí ele achou, deu certo, porque por um acaso o usuário que está logado é o meu, e o registro que tem lá está no meu usuário. Então, ele trouxe, ele startou o WebSocket, gerou o Firebase local, sincronizou os dois Firebases e trouxe o dado que está lá. Né? Então, a inicialização do WebSocket local, a sincronia do Firebase local, Firebase remoto, logo de cara,
isso é um pouquinho custoso, né? Nós vamos colocar isso aqui nos lugares certos, justamente para evitar do usuário ficar com uma tela branca, né, enquanto existem dados para ser carregado. Para inicializar esse tipo de coisa é interessante colocar na splash screen, né? É uma prática aí para quando você tem muitas coisas assíncronas que precisam ser pré-carregadas antes de você começar a liberar o uso do ar. É interessante você deixar uma splash screen. A gente pode criar essa splash screen. E aí a gente inicializa a Firebase, inicializa todo mundo que precisa, sincroniza todo mundo que precisa ser sincronizado. E aí quando o usuário vai para a tela, né, ele não tem essa sensação de quebra, né? Ele está vendo aqui a splash screen, bonitinho, e aí quando ele chega na tela, tudo já está carregadinho para ele, né? Aqui, olha só, mas deu aqui, o usuário está nulo. Ele sincronizou o banco de dados. Mas o usuário está nulo. Cotação barra nulo. Daí então deu permission denied. Ele não trouxe os dados. Isso aqui ele só criou a instância. Vamos ver por que o usuário está nulo. Eu sei na verdade por que o usuário está nulo. Porque a gente criou o setter, mas não usou. Nós criamos o setter do usuário, mas nós não utilizamos ele aqui no nosso serviço de autenticação. Nós estamos setando apenas o usuário na Store e não lá no nosso outro serviço. Então, para que o usuário não fique nulo, a gente precisa setá-lo aqui. Eu só vou deixar um to-do aqui para setar o usuário do DB. E amanhã a gente começa por aí. Setando o usuário do DB, ele não vai dar permissão negada aqui, ele vai trazer o dado de teste, e aí nós vamos pegar o nosso Firebase aqui do web, que nós já temos os métodos prontinhos, e vamos escrevê-los aqui no Flutter, né? Nosso cliente web, no nosso source, Firebase. Nós já temos aqui, Firebase não, está lá acho que na nossa Store, na nossa cotação Store lá do web. Nós temos aqui o clear, o create, o etc. todo. Cotação, barra de usuário, set cotação e etc. Nós vamos fazer também no nosso projeto do Flutter igualzinho. Então, valeu pessoal, amanhã a gente continua aqui.